Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alimente, que Ele nos oriente na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna da compreensão, da compaixão, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna que está no Evangelho de Jesus, a fortuna da fé. Essa sim podemos amelhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, coragem, atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Bom, mais uma vez é bacana, é legal estar com vocês, ainda que dessa forma remota. Eu agradeço a atenção que vão me dar nesses minutos para que a gente converse um pouco sobre o Evangelho de Jesus. O tema de hoje é redenção e evolução pela educação. Redenção e evolução pela educação. Ou seja, a importância da gente se aprimorar, da gente estudar, da gente compreender o Evangelho que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou e o quanto nós podemos aproveitar e fazer a diferença com esse conhecimento para a nossa evolução espiritual, o verdadeiro motivo para o qual nós viemos para esta casa planetária. O Evangelho nos traz que existe o estado natural e a lei natural. O estado natural é aquele estado primitivo, aquele estado em que a humanidade esteve em determinado momento e que vai se renovando e que vai aprimorando passo a passo, a ponto de chegar aqui no nosso século com uma evolução tremenda. O próprio Evangelho faz uma contestação para aqueles que dizem, puxa, era bom naquele tempo, porque todos éramos mais felizes, tínhamos as condições de catar, plantar, colher as nossas necessidades básicas e não estávamos envolvidos no mundo que nós estamos, que é um mundo que traz muitas perspectivas, muitas novidades, muitas situações em que a gente quer ter, em que a gente quer amealhar, em que a gente quer fazer, enfim, são situações que por si só induzem o homem a uma situação material e evidentemente nos afasta ou pode nos afastar da condição espiritual, do aprimoramento espiritual. Ora, o próprio Evangelho nos traz que a criança não pode permanecer criança a vida toda. Ela tem que evoluir, ela tem que crescer. Enquanto criança, as preocupações dela, as necessidades dela, o próprio estado de espírito dela, de alegria dela, é diferente. Ela não tem as preocupações que tem um adulto, que tem alguém que tem que sustentar uma casa, que tem que estudar para poder evoluir, que tem as suas responsabilidades. A criança não tem isso, então ela tende a ser mais feliz dentro das limitações impostas numa boa educação. Mas, em compensação, ela não pode ficar criança a vida toda. Ela tem que realimentar esse ciclo para também ter seus filhos, para também ter cuidado com outras crianças e, com isso, a humanidade progredir. Então, não se pode, não se deve, não é concebível se ficar no estado natural pela eternidade. O mundo tem que evoluir e, quando o mundo evolui, esses desafios que se apresentam são desafios absolutamente importantes para a evolução da raça humana e para nós evoluirmos como espíritos que somos, espíritos em evolução. Esse ciclo de redenção, esse ciclo de aprimoramento, esse ciclo em que podemos aproveitar os ensinamentos de Jesus, em que podemos, em que temos, em que devemos aproveitar os ensinamentos de Jesus, são primordiais, são essenciais para a evolução de cada um de nós. Sair do estado natural, avançar do estado natural para um estado cada vez mais avançado. O estado natural do planeta Terra já foi deixado há muitos
há muitos séculos atrás. A lei natural é aquela lei que nos traz a evolução das coisas. O planeta, a raça humana, tem seus limites, tem as suas dimensões, as suas formas de comportamento e físicas estabelecidas dentro de determinadas leis, inclusive e principalmente a lei da inteligência, do livre-arbítrio, a lei que nos faz pensar, que nos deixa existir como espíritos, que nos deixa evoluir, que nos deixa dentro das situações que se assemelham, que se avizinham, para todas as pessoas fazermos a diferença da nossa evolução. Para isso, o Evangelho nos traz um critério, nos traz um contexto de ensinamentos, um contexto de diretrizes, um contexto que pode nos auxiliar desde que estejamos dispostos a potencializar essa nossa evolução. O Evangelho, desde sempre, nos ensina que a gente não regride, que a gente não volta atrás na nossa evolução, que os nossos passos são sempre para frente. Mas podemos estacionar, ou pior, podemos deixar de aproveitar as oportunidades que temos para a nossa evolução. E nisso, a educação, o conhecimento, o aprimoramento dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos que nos traz Jesus, são fundamentais e são essenciais e estão dispostos a cada um de nós. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas quanto mais o homem evolui intelectualmente, mais ele depõe, mais ele agride, mais ele involui nos aspectos de desenvolvimento humano. Ele provoca guerras mais difíceis de serem contidas, elas saem do arco e flecha ou dos tiros curtos para situações que podem se tornar atômicas, que podem destruir a humanidade. Quanto mais o homem evolui na medicina, nos aspectos de cuidado, de saneamento, mais ele deixa de enxergar as pessoas que precisam mais, as pessoas que passam necessidade, as situações em suas regiões, em suas cidades, em seus estados, em seus países, e menos se preocupa com aqueles que precisam mais e dá foco no seu umbigo, e dá foco no seu querer, nas suas posições. Isso é uma verdade relativa. É evidente que essas situações acontecem, mas também é evidente que o mundo evolui, também é evidente que as coisas melhoram, também é evidente que passo a passo, pouco a pouco, todas as pessoas vão tendo mais condições e mais acesso às situações que favorecem aqueles que são mais abastados. Evidentemente, estamos muito longe ainda do ideal, mas um novo aparelho da medicina, uma nova situação que possa melhorar ou que possa atingir a todos, uma vacina que possa proteger um grupo maior de pessoas, isso vai gradativamente abrangendo a sociedade como um todo. Aí é que vem o desafio que o Evangelho nos traz. Poxa, se a humanidade tem condição de fazer coisas que melhore a vida de todos, que abranjam a humanidade como um todo, por que não fazemos esse papel de redenção? Por que não compreendemos esta situação que o Mestre nos trouxe quando esteve entre nós como o espírito de maior luz que já pisou esse planeta? E porque definitivamente não fazemos a humanidade melhor, a humanidade mais humana, a humanidade mais próxima do Evangelho que ele nos deixou.
Esse é um passo, essa é uma situação que chegaremos lá, que vamos evoluir para isso, que isso é inevitável. Isso não é uma situação que alguém possa segurar. Claro que algumas situações, claro que algumas pessoas tentam segurar essa marcha de progresso intelectual, moral da humanidade. Estes pagarão o seu preço. O Evangelho diz isso. E pagarão um preço caríssimo na hora de prestar estas contas. Mas sempre haverá o progresso, sempre haverá a aceleração intelectual. O Evangelho chega a abordar que de tempos em tempos a previdência, ela faz com que existam alguns fatos físicos, materiais, morais, que impactam de tal ordem que a humanidade dá esses avanços, ele dá esses saltos. A superioridade espiritual está atenta a isso. Jesus, como protetor do nosso planeta, intervém de tempos em tempos quando há necessidade dessa evolução. Então, esse cuidado, o Evangelho já nos traz que é feito. Muitas vezes a gente não percebe, porque a violência em que estamos expostos, as situações de miséria, de pobreza, as situações adversas que reparamos ao nosso lado, são tantas que não nos apercebemos que existem esses saltos evolutivos. Mas como diz o próprio Evangelho, se a gente comparar 4 séculos atrás, o século XIV até o século XIX, quando Kardec traz para a gente a boa nova, traz para a gente o Espiritismo, ele codifica, ele traz as mensagens de espíritos, essa avalanche de espíritos superiores que nos trazem entendimento que naquele momento e cada vez mais temos melhor condições de compreender, de empreender, de fazer acontecer os verdadeiros ensinamentos que Jesus disse à época que ele esteve com a gente. Era incompreensível com essa clareza que temos hoje. Se do século XIV ao século XIX tivemos uma evolução absurda, em 4 séculos a humanidade mudou da barbárie para uma humanidade, para um planeta com conhecimento, com ciência, com coisas absolutamente inacreditáveis. Imagine o que vai acontecer até o século 24. Achar que isso não vai acontecer, que a humanidade vai parar onde está, é claro que é uma tolice. E o ensinamento e o desafio que nos é trazido é o quanto nós vamos agregar moralmente a isso, o quanto nós vamos fazer a diferença. E aí, nesse ponto, eu acho que cabe a gente trazer para a particularidade do tema, ou seja, o quanto cada um de nós, na nossa pequenez, nos nossos desafios diários, nas situações que se apresentam no nosso dia a dia, podemos fazer a diferença. O quanto cada um de nós estamos voltados para os verdadeiros ensinamentos de Jesus, para os ensinamentos do seu Evangelho, para no nosso dia a dia fazermos a diferença, para no nosso dia a dia contribuirmos para a evolução da humanidade. Muitas vezes a gente repara no nosso vizinho, naquelas pessoas com as quais trabalhamos, nas situações que se apresentam no planeta, na cidade, no país em que vivemos, e apontamos dedo, apontamos falhas, apontamos para as pessoas que não cumprem os ensinamentos de Jesus, enquanto nós mesmos temos deslizes. Podem ser pequenos deslizes com as pessoas que trabalhamos, com as pessoas que trabalham na nossa casa, com as pessoas com as quais convivemos, o quanto interrompemos esse ciclo de evolução, o quanto atrapalhamos esse ciclo de exemplo que podemos dar
para aqueles que estão ao nosso lado nessa marcha evolutiva nossa e da humanidade, enquanto estamos apontando as falhas, os defeitos das outras pessoas. É isso que o Evangelho nos traz como educação, como evolução que devemos e podemos ter. O Evangelho fala que você, quando semeia um campo, você tem um trabalho para semear um campo. Você precisa rasgar a terra, você precisa cultivá-la, você precisa adubá-la, você precisa plantar, você precisa regar aquelas sementes, você precisa acompanhar se é necessário fazer alguma correção, ou seja, você não pode abandonar, você não pode deixar ao bel prazer para que aquela plantação dê frutos saborosos para você cultivá-los, para você colhê-los e para você desfrutar dele. Você tem um trabalho ali. A mesma coisa é o trabalho que precisamos ter na educação, na nossa evolução, na compreensão de que precisamos tratar no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes, as coisas que se apresentam, as pegadinhas a que estamos expostos, nas coisas mais simples, nos detalhes do nosso relacionamento com as pessoas que convivem com a gente, com as pessoas com as quais nos encontramos, com as situações que se apresentam, para aí sim fazermos a diferença. E esse manual de atitudes, esse manual de situações está à nossa disposição e o Evangelho nos traz. De sermos humildes, de sermos compreensivos, de estarmos absolutamente vigilantes com orgulho e a vaidade, esses dois irmãos que se unem e tornam-se inimigos de toda a nossa evolução, de todo o nosso aprendizado aqui na Terra. Essa união de duas forças maléficas, de duas forças que prejudicam a nossa evolução, o orgulho e a vaidade. E estar atento a eles, estar atento a combatê-los, não é fácil, porque caímos nas pegadinhas do nosso dia a dia, nas situações que se apresentam a cada momento da nossa existência. Todo o nosso mundo é de ser, é de ter, é de receber, é de amealhar as glórias que não vamos levar além da nossa existência aqui nessa casa planetária. E o Evangelho bate isso o tempo inteiro, nos traz isso o tempo inteiro, nos mostra isso o tempo inteiro. E mesmo assim caímos nessas pegadinhas de forma muito inocente. E aí, insisto, a gente acusa os outros, as outras situações, aquilo que nos envolve em nível até macro, em nível até de país, em nível de nação, em nível de muitas coisas que acontecem e não nos apercebemos que tudo isso é soma daquelas pequenas diferenças que podemos fazer no nosso dia a dia, que podemos fazer nos nossos relacionamentos, nas coisas que estão, cada coisinha, cada situação, a cada momento em que vivemos, a cada relacionamento que empreendemos aqui nesta casa planetária, aqui na nossa existência. E todo esse manual, toda essa ordem de coisas está no Evangelho. Coisas simples. O Evangelho tem a máxima que é o orai e vigiai. Será que estamos orando e vigiando o suficiente para conseguirmos combater essas forças do mal que tentam atrasar a educação, que tentam atrasar a evolução, que tentam atrasar o progresso moral do planeta em que vivemos, do convívio que temos? Será que estamos realmente fazendo a diferença, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as situações em que podemos melhorar, em que podemos fazer diferente, e melhorar efetivamente para que consigamos entregar esta nossa existência
como uma existência produtiva para a nossa evolução e a evolução daqueles que nos cercam, do planeta, da cidade, do ambiente em que vivemos. Esse desafio o Evangelho nos cobra a cada momento. E vamos combinar, cada um de nós sabe o que é preciso fazer, cada um de nós sabe em que ponto somos orgulhosos, em que ponto nós queremos superar com o nosso orgulho, com a nossa falta de compreensão, aquelas pessoas muitas vezes mais humildes ou muitas vezes que criamos uma competição que não tem sentido, que não tem cabimento, muitas vezes com pessoas muito próximas, como irmãos, como parentes, como colegas, como pessoas que convivem com a gente. Estamos querendo fazer o quê? Estamos querendo chegar aonde? Estamos querendo provocar o que com isso? Certamente não é a nossa evolução espiritual, certamente não é o nosso progresso. E essa é o desafio, o raciocínio, essa é a atitude que o Evangelho está nos cobrando para estarmos atentos, para estarmos vigilantes e fazermos a diferença para a nossa evolução pela educação, pela compreensão, pelo conhecimento dos ensinamentos que estão no Evangelho. Então, que possamos, mais uma vez, agradecer ao Pai por nos permitir ouvir, por nos permitir refletir sobre o seu Evangelho, e que possamos estar atentos, vigilantes, para que o seu Evangelho esteja sobre tudo em nossa existência, esteja sempre como o norte de cada situação que vivemos, e dessa forma, seguindo os ensinamentos do Pai, os ensinamentos de Jesus, enquanto esteve nesta casa planetária, para que possamos com eles evoluir, para que possamos com eles acrescentar a essa existência de aprendizado a qual estamos expostos enquanto encarnados. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Espero estar com vocês em outras ocasiões, mas, por enquanto, vamos refletir, vamos nos comprometer, cada um consigo próprio, a praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja, até uma próxima vez. Um grande abraço.